protegidos pela palavra. O que nos protege contra os enganos de Satanás? João 17, versos 15 ao 17, Atos 20, verso 32. A Bíblia é a revelação infalível da vontade de Deus. Ela apresenta o plano do céu para a salvação da humanidade. Uma vez que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, 2 Timóteo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não algumas partes ou algumas partes mais do que outras. Toda a Bíblia deve ser aceita como a palavra de Deus. Caso contrário, a porta estará escancarada para o engano. A Bíblia revela o amor de Deus à luz do grande conflito, expõe as ilusões satânicas e revela seus enganos. O diabo odeia a palavra de Deus e tem feito todo o possível ao longo dos séculos para destruir sua influência. Afinal, o que saberíamos sobre o plano da salvação sem a Bíblia? Quanto entenderíamos sobre o nascimento, a vida, os ensinos e o ministério de Jesus? Sem as Escrituras, como entenderíamos a profundidade do sacrifício de Cristo, a glória de sua ressurreição, o poder de sua intercessão e a majestade de seu retorno? Essas verdades cruciais são reveladas, ensinadas e enfatizadas na Bíblia. Somente ela deve ser o padrão supremo e definitivo para a compreensão da verdade. Portanto, devemos lutar contra toda tentativa de minar sua autoridade ou inspiração, inclusive daqueles que professam amor à Bíblia, mas lançam dúvidas sobre ela de forma sutil. Tragicamente, por meio dos avanços do pensamento moderno, teólogos e cristãos se concentram tanto no lado humano das Escrituras que a Bíblia se torna a palavra do homem em vez de a palavra de Deus. Alguns argumentam que a Bíblia são os escritos de reis, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas e outros que compartilharam suas concepções acerca de Deus, da natureza e da realidade da melhor forma que, em sua época e lugar, as compreendiam. Se isso fosse verdade, por que ainda nos importaríamos com o que essas pessoas pensavam, ou por que suas crenças seriam a nossa esperança de eternidade? Leia o Salmo 119, versos 105, 116, 130, 133 e 160. Que revelações o salmista nos deu a respeito do significado da palavra de Deus no plano da salvação? O grande e essencial conhecimento é o conhecimento de Deus em sua palavra. Deve haver um aumento diário de discernimento espiritual, e o cristão crescerá na graça na exata proporção em que confie nos ensinos da palavra de Deus e os aprecie e se habitue a meditar nas coisas divinas. Ao participarmos dessa palavra, nossa força espiritual é aumentada, crescemos na graça e no conhecimento da verdade. Hábitos de autocontrole são formados e fortalecidos. As fraquezas da infância, irritabilidade, teimosia, egoísmo, palavras precipitadas, atos impetuosos, desaparecem e, em seu lugar, desenvolvem-se as virtudes da maturidade cristã, tanto masculina quanto feminina, a maravilhosa graça de Deus, 22 de outubro. A palavra de Deus é uma luz que brilha em lugar escuro. Ao examinarmos suas páginas, a luz entra no coração, iluminando a mente. Por meio dessa luz, vemos aquilo que devemos ser. Na palavra encontramos advertências e promessas, todas respaldadas por Deus. Somos convidados a buscar essa palavra para auxílio quando enfrentamos situações difíceis. Se não consultarmos o livro guia a cada passo, questionando, este é o caminho do Senhor, nossas palavras e atos serão contaminados pelo egoísmo. Esqueceremos de Deus e seguiremos por caminhos que Ele não escolheu para nós. A palavra de Deus está repleta de promessas preciosas e conselhos úteis. É infalível, pois Deus não pode errar. Ela oferece ajuda para cada circunstância e condição da vida, e Deus observa com tristeza quando seus filhos a abandonam em busca de auxílio humano. Aquele que, por meio das Escrituras, mantém comunhão com Deus será enobrecido e santificado. Ao ler o registro inspirado do amor do Salvador, seu coração será sensibilizado em ternura e contrição. Ele será tomado por um desejo de ser como seu mestre, de viver uma vida de serviço amoroso. Por um milagre de seu poder, Deus preservou sua palavra escrita ao longo dos séculos. Minha consagração hoje, 23 de janeiro. O Senhor, em sua grande misericórdia, revelou-nos nas Escrituras as regras de uma vida santa. Ele inspirou homens santos a registrar, para nosso benefício, instruções sobre os perigos que cercam o caminho e como escapar deles. Aqueles que obedecem à sua ordem de examinar as Escrituras não ficarão alienados quanto a essas coisas. Em meio aos perigos dos últimos dias, cada membro da Igreja deve compreender os motivos de sua esperança e fé.
Motivos que não são difíceis de compreender. Há o suficiente para ocupar a mente, se desejamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que o povo de Deus está crescendo em graça, ele está constantemente adquirindo uma compreensão mais clara de sua palavra. Ele discernirá nova luz e beleza em suas verdades sagradas. Isso tem sido verdade na história da Igreja em todos os séculos, e assim continuará até o fim. A maravilhosa graça de Deus, 22 de outubro.